Meus alunos, começa aqui as aulas referentes ao seu livro sobre antropologia cultural. Você que é nosso aluno de geografia, você que é nosso aluno de história, vai ter acesso nessas aulas sobre a discussão de antropologia cultural no seu livro. Você vai poder acompanhar o seu material, poder acompanhar essas aulas, tirar algumas dúvidas. E se caso as dúvidas permaneçam, sabe o que você faz? Manda e-mail. Você tem aí o e-mail de Gilson Aguiar, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Entre em contato para que a gente possa esclarecer as dúvidas referentes ao conteúdo do seu livro. Hoje nós vamos discutir a nossa primeira unidade. Nós vamos tentar entender o que é a antropologia cultural, o que é a antropologia como ciência, como ela surgiu. Por que a antropologia é de todas as ciências a mais ocidental de todas as ciências? E por que a antropologia interfere diretamente na construção que o Ocidente fez no processo de conquista planetária? É impossível quase separar a antropologia da conquista que o Ocidente fez sobre outras civilizações, se impondo sobre outras civilizações. Uma conquista que significou para alguns povos a completa destruição, para outros a submissão, e nesse contato a interferência que o homem ocidental fez na cultura do chamado estranho, o chamado outro, termo que nós usamos bastante no seu livro. Quem é o outro? Aquele que eu considero estranho à minha civilização, aquele do qual eu não pertenço, e ao olhar para ele, percebo as diferenças que ele tem em relação ao que eu significo. O outro é sempre o estranho, porque ao ver os hábitos, os costumes, os valores culturais do outro, eu vou fazer um olhar meu, da minha cultura, sobre o outro, eu vou julgá-lo usando os meus valores, e ele é uma negação do que eu sou. Nós vamos conversar bastante sobre isso, tá claro? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o olhar ocidental, já que para a antropologia é o olhar do Ocidente que determina os primeiros passos de como enxergar o outro. Estudar o ser humano em sua totalidade é a grande função da antropologia, compreender os significados das pequenas coisas, é isso que a antropologia busca, entender os rituais desse homem, aquilo que dá sentido ao seu momento, ao seu dia a dia, e compreender com isso quem este homem é. Entender este homem na sua totalidade significa compreender esse homem em todos os atos que ele pratica, em todos os lugares aonde ele está, em todas as instituições que ele frequenta. Quais os significados destas instituições? O que elas representam na totalidade do conjunto social? Do que eu estou falando? Pense, por exemplo, na família. A família é uma instituição social antiga, está há muito tempo entre nós. A família é uma instituição que está presente em praticamente todas as civilizações humanas. Mas nós temos a mesma família em todas as civilizações? Não. A família é uma instituição que mudou muito ao longo do tempo. Por exemplo, na civilização ocidental, eu não posso considerar que a minha organização, a composição familiar hoje é a mesma composição familiar que eu tinha no passado. Isso é uma ilusão. Eu posso até ter aquela montagem simbólica do pai, mãe e filhos, considerada a família ideal. Eu posso até pensar na família patriarcal, monogâmica, consanguínea, aquela família do seremos felizes para sempre. Esta família não é mais a família que existe hoje, e se ela existe, ela está mais em decadência do que em ascensão. Também as famílias não cumprem mais as mesmas funções na nossa civilização que cumpriam no passado. No passado, a constituição familiar era a única alternativa, por exemplo, de uma mulher sair de casa, de um homem se emancipar. O maior símbolo da emancipação de um homem era constituir uma família, ter uma esposa, ter filhos, ser o provedor desta família, sustentar os membros, subordiná-los à sua vontade. A figura do patriarca monogâmico, senhor absoluto, de sua esposa e de seus filhos, era impor sobre eles os seus valores, os seus interesses, ser o juiz doméstico, educar os filhos na vida religiosa, na vida pública, orientar os filhos para a escolha econômica. Grande parte dos filhos iriam assumir, no caso dos homens, o papel que o pai tinha na vida econômica, na coletividade. Se o pai era pedreiro, pedreiro o filho ia ser. Se o pai era marceneiro, marceneiro o filho ia ser. O pai era quem escolhia com quem a filha ia casar, quem a moça ia desposar. E quase sempre o casamento era um pacto, uma aliança entre uma família
e a outra. Um acordo entre duas famílias, constituindo um laço de fidelidade, e essa família constituiria uma outra família, faria um pacto entre patriarcas, entre sobrenomes. Veja o quanto a família era importante para os laços políticos, os laços econômicos, o quanto a família era a instituição que simbolizava a honra religiosa, o princípio, a legitimidade moral. Essa família mudou. E estamos falando da família ocidental. Imagina a quantidade de famílias e suas composições que os viajantes ocidentais encontraram pelos vários cantos onde investigaram e pesquisaram. Quantos tipos de organizações familiares existiram em quantos outros lugares e quais os papéis que elas não exerceram em economias, como a economia capitalista no caso do Ocidente, ou a economia extrativista na grande parte das comunidades que habitaram a América antes da chegada dos europeus. Imagina a quantidade de atividades econômicas em que a família teve um papel fundamental na África, na Ásia, na Oceania. Então, só para você ter uma ideia do que é o objeto dessa antropologia, que se depara com esse homem e as suas instituições, os seus significados e seus símbolos. Vai, por exemplo, dessa instituição familiar, que nós comentamos, até mesmo ao hábito alimentar. A busca de compreender o que é o alimento, qual o significado que alguns alimentos têm ou não. Dentro das religiões, determinados alimentos são possíveis, outros não são. São permitidos e não são permitidos. Até mesmo o ritual de como se alimentar, aonde se alimentar, quem se alimenta primeiro. Todas essas simbologias cotidianas estão envoltas numa complexidade de relações que envolvem a compreensão de toda uma coletividade. E a antropologia mergulhou nesse mundo para entender como se organiza, como se constitui esse ambiente das civilizações humanas, das mais diversas civilizações. E para entendermos um pouco melhor essa antropologia, vamos falar um pouquinho da origem da espécie humana nesse nosso slide aí. Então nós temos o surgimento da espécie humana na face da Terra. O homem é dos seres que habitam a face da Terra o ser mais recente. Veja que o homem tem 2,5 milhões de anos na face da Terra. A Terra tem bilhões de anos. O homem é a espécie humana é aquele último segundo num relógio que cumpre as 24 horas. O primeiro tipo de homens, os primeiros homens que surgiram, 3 tipos de homens são classificados como raízes, troncos iniciais da espécie humana. O Homo sapiens sapiens, de origem africana, que prevaleceu e se propagou pelo planeta. Esse Homo sapiens sapiens é o grande precursor da grande maioria de nós, seres humanos. Nós tivemos o homem de Neandertal, que é o homem europeu, que foi dizimado, destituído em torno de 4.000 anos antes de Cristo, e nós temos o chamado Homem erectus, que é o homem que surgiu principalmente na Ásia. Alguns consideram que ele se miscigenou com o Homo sapiens sapiens. Mas o que é que nos interessa colocar aí? A jornada humana, a jornada da espécie humana, começa há 2,5 milhões de anos atrás. Essa espécie humana, esse ser humano, constituiu uma história de grandes relações entre si e principalmente desses homens com a natureza. Os primeiros homens tinham constituições completamente distintas das constituições que nós temos. Muitas das questões que o ser humano, a espécie humana, propagou, iniciou no início de sua composição, são bem diferentes daquilo que nós consideramos hoje como normalidade, até como naturalidade. É muito comum você encontrar as pessoas dizerem assim: é natural que os seres humanos sejam de tal forma, né? Isso para a antropologia é um pré-conceito, um preconceito de pouco valor. Vou te dar um exemplo disso, né? O homem sempre foi, né, o chefe familiar. Isso é uma mentira. O homem sempre foi o caçador e o guerreiro. A mulher nunca participou da caça, nunca foi uma guerreira. Também isso é mentira. Em algumas civilizações, principalmente no caso das civilizações africanas, desse homem sapiens que está surgindo na África, a mulher não era exclusivamente aquela que gerava. A mulher não existia apenas para gerar filhos. A mulher existia para ser uma igual, literalmente. A mulher era nômade, percorria os territórios à busca de sobrevivência junto com os homens.
As mulheres tinham um ciclo menstrual mais longo. Ellen Fisher fala muito sobre isso quando ela trabalha Sexo Milenar, que é um texto que inclusive está na sua biografia do seu livro. Você tem lá, veja, 25 anos, temos uma referência a Hans Magnus Enzensberger, porque tratamos com Enzensberger sobre as grandes migrações, mas também nesse material existe um texto da Ellen Fisher, uma antropóloga norte-americana, em que ela faz uma descrição do papel da mulher na pré-história. E ela mostra como que a mulher era uma igual, agia e buscava os mesmos interesses que os homens. O que essa mulher fazia? Caçava, pescava, colhia, criava seus filhos sem a figura masculina. Esta mulher escolhia quem seria o seu parceiro. Algumas dessas mulheres não tinham qualquer preocupação em constituir laços duradouros com a figura masculina. As mulheres simplesmente tinham os homens para acasalamento e depois se distanciavam deles porque elas eram capazes de produzirem a sua própria sobrevivência, não dependiam desses homens. Então essas mulheres eram autônomas, senhoras de si mesmas e de suas vidas. Essa mulher que a gente conhece, que a gente constituiu de forma preconceituosa como submissa, sexo frágil, a mulher subordinada a uma figura masculina, essa mulher não tem nada de natural. Ela é uma construção da civilização ao longo do tempo. É uma constituição de uma mulher moldada para atender o interesse de uma ordem social, econômica, político-cultural, que instituiu também uma família que vai reproduzir a superioridade masculina. Nada de natural, nada de original. Inclusive, a mulher é a grande geradora da espécie, a grande reprodutora da espécie humana. E quando essa mulher surge, nesses grupos nômades, caçadora, pescadora, dona de si, essa mulher literalmente busca sua própria sobrevivência, como as mulheres de hoje estão fazendo. Inclusive, nós vamos ver na nossa última unidade, na nossa terceira unidade, o porquê que a antropologia, que iniciou sua jornada como ciência, investigando os povos não ocidentais, investigando as civilizações que a Europa dominou e conquistou. Esse foi o primeiro objeto de estudo da antropologia. A antropologia agora se volta seus olhos para o próprio ocidental, entender a própria civilização que a constituiu. E nessa busca de entender o próprio ocidental, muitos antropólogos estão resgatando essa figura da mulher e consideram que a mulher atual é uma mulher que está procurando trabalho, está procurando emprego, está se tornando independente, não precisa mais de um homem para criar e cuidar de seus filhos. As mulheres podem deixar os seus filhos ao cuidado de uma outra mulher. Essa mulher pode levar os seus filhos para a escola. Essa mulher tem uma carreira profissional. Essa mulher, se quiser, pode não ter filhos. Essa mulher autônoma, independente, livre, está apenas retomando para alguns antropólogos aquilo que as mulheres no passado fizeram, na pré-história, tinham. As mulheres livres e autônomas. Então, se nós fôssemos falar qual seria a natureza feminina, talvez a natureza feminina fosse ser livre, tanto quanto os homens. Ser independente, tanto quanto os homens. Hoje, muitos dizem assim, poxa, as mulheres estão mais soltas, as mulheres estão mais à caça dos homens, as mulheres estão à procura de seus relacionamentos, elas estão agora tomando a iniciativa, como alguns falam. Essa mulher está mais abusada, essa mulher talvez esteja voltando exatamente aquilo que ela já foi um dia. E é por isso talvez que os homens estejam assustados. Veja, essa questão que eu estou colocando para vocês, que é um aspecto do que a antropologia trabalha, é uma forma de mostrar para você o quanto a antropologia é uma ciência viva, presente, constante, está nos nossos rituais contemporâneos. As mudanças que nós estamos assistindo são mudanças que dizem respeito a um olhar antropológico, ao investigador, ao antropólogo, que também, no caso seu, como historiador e geógrafo, pode invadir essa área de conhecimento, porque a antropologia invadiu muito a história, invadiu muito a geografia. Tem que parar com essa ideia dos campos de conhecimento como se fossem autônomos e como se nós tivéssemos um campo de conhecimento que não pode ser invadido. A gente discute um pouco isso na nossa unidade 1 e 2. Nas unidades 1 e 2. A gente precisa aprender que os campos de conhecimento nas ciências humanas, eles são muito voláteis.
eles não precisam de privacidade, de cuidado, de controle. Eles têm que ser abertos, e ao serem abertos, permitem o avanço do conhecimento com mais profundidade. A antropologia é um pouco disso. Tá? Como é que a gente aprende um pouco na antropologia o que é essa concepção do homem e as transformações que esse homem exerce? Vou falar um pouquinho sobre o homem que transforma a natureza e com isso constrói a si mesmo, transforma a sua própria identidade, muda a concepção que esse homem tem de si mesmo. Esse homem se relaciona com as coisas, muda essas coisas através do trabalho, é uma espécie fantástica que gera o mundo à sua volta, constrói a sua própria existência e dá simbologia a essa existência. Do que nós estamos falando? As civilizações humanas, e talvez isso é o grande diferencial do ser humano enquanto animal dos outros seres, esse ser humano, ele não só se reproduz, ele não só cria a si mesmo como era, como ele recria a si mesmo e gera um próximo diferente de si mesmo. A espécie humana, ela não reproduz as condições em que vive da mesma forma, como, por exemplo, determinados animais que reproduzem a sua existência com o mesmo cotidiano, constantemente fazendo os mesmos atos, se adaptando talvez às mudanças da natureza para poder sobreviver, mas nada mais do que se adequar ao ambiente e tentar, como diz Darwin, fazer com que a supremacia de uma espécie seja a competência do melhor adaptado. As espécies procuram sobreviver se moldando ao longo de milhares de anos às necessidades que o ambiente gera. A quantidade de água, se ela reduz, é necessário criar no organismo uma capacidade de manter, de preservar a água, o líquido, ou de sobreviver com pouco líquido. O aumento da temperatura, o calor do sol, pode fazer mudanças em milhares de anos na composição, na pigmentação da pele. As mudanças que ocorrem, por exemplo, nos hábitos alimentares, vão gerar ao longo de milhares de anos mudanças dentro do próprio organismo, alterações no sistema digestivo. Dependendo do lugar aonde se caminha, se são regiões de planícies, áreas que eu consigo enxergar longe, há uma mudança no desenvolvimento do olhar, a dilatação da pupila, a capacidade de compreensão e significado dos objetos à distância. Também há mudanças na capacidade física, no porte destes homens. A resistência a longas caminhadas, corridas rápidas, destreza nas mãos, dependendo do ambiente, numa floresta tropical, o indígena americano, nos trópicos, principalmente se pensarmos no Brasil, com a grande mata fechada, onde nativos viviam nela, cercados por vegetação por todos os lados, quase sempre, esses nativos tinham que desenvolver uma audição, uma capacidade de diferenciar sons para poderem garantir a própria sobrevivência. Aquilo era um exercício de milhares de anos, compreendido, assimilado, ligado ao próprio instinto de sobrevivência. É como se você pensasse que os nativos caminham numa floresta e tem aquele número imenso de barulhos. E eles são capazes de identificar qual dos barulhos podem significar um perigo ou não. Ou mais do que isso, quando os barulhos desaparecem, quando eles não existem mais. E pelo silêncio se sabe que não há mais nenhum animal por perto, o que significa que existe um grande predador que pode ameaçar a vida daquele que está percorrendo a floresta. Tudo isso é uma adaptação de milhares de anos, mas os seres humanos aprimoram e transformam a natureza numa extensão de seu próprio corpo. Se em determinado momento, sem garras fortes, sem mandíbulas fortes, sem força física suficiente para enfrentar um grande animal, alguém da nossa espécie pegou uma pedra no chão, mirou na cabeça do animal para poder sobreviver. Transformou aquela natureza, aquele ambiente dado, em um meio para garantir a sua supremacia sobre um outro elemento que fisicamente ou naturalmente era mais poderoso do que ele. E esse ser humano, mais do que isso, ele aprimorou estas técnicas, desenvolveu lanças, arcos e flechas, desenvolveu armas, armadilhas para poder dominar os animais ou poder ter aquilo que, pela sua própria natureza, pelos limites do seu corpo, esse ser humano não conseguiria ter. Essa mudança é típica da espécie humana. É o que nos levou a construir a civilização que nós temos.
e ao mesmo tempo nos fez compreender de forma diferente o meio no qual nós vivemos. A natureza foi mudando na competência, capacidade e eficiência que o homem teve sobre o meio e nas relações que instituiu para isso. A nossa organização social, a nossa civilização, o nosso potencial de nos impormos sobre a natureza e sobre outros homens. Imagina quantas civilizações não se embateram, não lutaram pela sobrevivência. O domínio das terras férteis à margem de um rio. Pega a história do Nilo, a ciclotina do rio Nilo, que praticamente deu vida ao Egito. E antes de ser um rio com sua ciclotina, que até hoje garante a sobrevivência do Egito, não falo ciclotina, você sabe, as cheias e recuos do rio Nilo, que deposita o humus, o fertilizante natural, à margem do Nilo, que permitiu a agricultura no Egito. E como dizia Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Foi do Nilo que nasceu o Egito. Dessa necessidade de você sobreviver e o rio te dar a sobrevivência. Mas se você pegar a pré-história do Egito, você vai desvendar aí no Egito que o Nilo já foi um grande lago, imenso lago. Que o deserto do Saara já foi uma imensa floresta tropical, cheia de animais, caçadores. E conforme essa floresta foi desaparecendo, com o aquecimento da terra, essa floresta foi se transformando em estepe, o que é hoje o centro africano, e em deserto, o que é hoje o Saara. A busca de sobrevivência levou povos, levou as caças a migrarem para onde existia ainda água, onde existia vegetação, onde existia sobrevivência. E aonde existia isso? Às margens do rio Nilo. Foi ali que as populações se concentraram. Foi aí que elas buscaram sobrevivência. E aí, é claro, a disputa pela terra. A quantidade de terras à margem do Nilo passou a levar os povos a lutarem pela apropriação do território, em baterem homens contra homens. O aperfeiçoamento desses homens, a capacidade de organização social, o domínio sobre a natureza, o cultivo do solo, a capacidade de produzir o alimento, foi gerando para algumas civilizações o poder, o domínio sobre a terra, a hierarquia social, o governante e o governado, o senhor e o servo, o senhor e os escravos. Permitiu a troca de produtos, inicialmente pelo escambo, depois a troca pela moeda. Permitiu a constituição de civilizações mais complexas, mais amplas, poderosas, eficientes, e foi mudando a compreensão que o homem tinha de si e da natureza. Quantos homens não olharam para o ambiente, para a natureza, e consideravam que esse mundo, esse ambiente, essa natureza era algo mítico, era uma força de deuses. A própria natureza foi para as primeiras civilizações humanas deuses, elementos inexplicáveis, forças que fugiam à capacidade humana de entender o que está à sua volta. Mas, ao longo do tempo, e com o domínio desses homens, parte considerável desses elementos considerados naturais foram se transformando em elementos racionais, compreensíveis para a lógica humana. Às vezes dominados por técnicas capazes de transformar o rio, no caso do Nilo, usando ele novamente como exemplo, que tinha uma capacidade de encher as suas margens, de fertilizar as suas margens, a irrigação desenvolvida no Egito, no Baixo Império, e depois estendida no Médio e Alto Império, permitiu que se estendesse a quantidade de terras fertilizadas, aumentasse a produção agrícola, se organizasse essa produção com servos, se contabilizasse com os escribas a quantidade de produtos a serem produzidos, aonde deveriam ser produzidos, quais regiões deveriam trocar produtos para abastecer uma a outra, suprindo as necessidades de determinadas regiões, a figura do faraó, do Estado, como organizador desta sociedade e, é claro, a formação de uma civilização com uma complexa rede de relações que explicava o cotidiano. A figura dos deuses, os tribunais jurídicos, a submissão dos servos, qual o significado dos escravos, o que era o sol, Akhenaton, Aton, para o ciclo solar, o calendário, qual era a função dos dias, das semanas e dos meses. Tudo isso gerou uma civilização fundamental para se entender o que é a existência e a sobrevivência do homem na face da Terra. Estudar o Egito, estou falando especificamente do Nilo, poderíamos falar da Mesopotâmia, poderíamos falar da civilização chinesa, japonesa, a organização dos primeiros grupos humanos na face da Terra, incas, maias, astecas.
essas civilizações, entender estas civilizações, é entender a capacidade do homem de se organizar e suprir suas necessidades enquanto coletividade, e organizar rituais, valores, símbolos, significados, dar sentido às coisas. Aquilo que nós conversamos lá no início, lembra? A antropologia se debruçando sobre o homem como um todo, o homem por inteiro, os detalhes desse homem, as coisas que ele produz. No Egito, há a composição familiar, que nós comentamos agora há pouco. No Egito, existe um significado para os deuses e dos deuses para os objetos, para o que deve ser escrito, o que deve ser falado, para o alimento. Todos os rituais que os egípcios preservaram faziam parte de uma engrenagem, de uma cadeia mais ampla, que era a própria sociedade que necessitava ser mantida. Uma sociedade como a nossa, os nossos atos cotidianos, que passam despercebidos pela gente. As coisas que fazemos no dia a dia, que parecem ter pouco significado na nossa existência humana. Todos esses significados pequenos, essas coisas pequenas, essas coisas cotidianas, elas fazem parte de uma grande engrenagem, de um grande conjunto de relações que estabelecem para nós o sentido do porquê vivemos e, ao mesmo tempo, movimentam todas as relações maiores, mais amplas, que dão significado ao que somos. É como se fosse um grande movimento movido por pequenas coisas. E essas pequenas coisas também movidas por esse grande movimento, essa grande relação. Ao mesmo tempo que o que vem de cima nos inspira, que o combustível da existência humana é aquilo que dá sentido a todos, os valores que impulsionam a maior parte de nós, é também nas coisas cotidianas do nosso dia a dia, de nossas particularidades, que também encontramos sentidos para poder conviver em coletividade. Ou seja, os rituais estabelecidos pelas civilizações, como no caso do Egito, dão significado e sentido e faz com que nós possamos entender o porquê que determinados grupos humanos se organizaram de certa forma e não de outra. Para evitarmos um pré-julgamento que nós ocidentais fizemos durante muito tempo de que o estranho é inferior, de que o outro é alguém imperfeito, de que o perfeito somos nós. Quase todas as civilizações que se encontraram com outros povos olhavam para esses povos e consideravam que eles eram inferiores. Achavam que esses povos estavam em uma condição limitada, abaixo do que eles eram. Nós ocidentais fizemos isso com muito mais eficiência. O Ocidente se constituiu como uma civilização capaz não só de olhar o outro como um inferior, como alguém que necessita ser melhorado. Aí um dado importante. O Ocidente não só considera o outro como inferior, o Ocidente coloca o outro na condição de ter que ser melhorado, ter que ser aprimorado. É como se eu tivesse a imposição, o direito de me impor e fazer do outro um civilizado como eu. É como diz François Laplantine, muito citado nesse livro que vocês têm. Laplantine considera que o Ocidente, na sua grande busca planetária, na sua grande expansão e conquista, iniciada com as nações ibéricas, Portugal e Espanha, nas viagens marítimas, que abriram as portas para as civilizações ocidentais dominarem a América, a África, a Ásia, a Oceania, submeter muitos povos. O que o povo ocidental, a civilização ocidental mais buscou, foi ela mesma. O que o Ocidente mais queria encontrar nos povos estranhos, aqui estamos nós falando de novo do estranho, encontrar no outro, era a si mesmo. O Ocidente buscava uma resposta de quem ele era no outro. Mas, enfim, o que o Ocidente fez foi a ocidentalização do mundo, a busca de transformar o mundo no espelho do Ocidente. E o Ocidente se dedicou muito a isso. Muito que aconteceu com outros povos, nada mais foi do que a grande conversão ocidental sobre o planeta, que acabou movimentando o próprio ocidental. Muitos dos ocidentais que foram habitar as terras que dominavam, os ocidentais que vieram para a América, os ocidentais que ocuparam a África, os ocidentais que ocuparam a Ásia e a Oceania, sofreram as influências dos povos que eles dominaram. Nós temos hoje, nós brasileiros, a gente vai discutir muito isso na nossa quarta unidade, nós brasileiros temos muito dos povos que nós vimos serem transplantados para a América. Estamos falando dos povos africanos, das civilizações africanas. O Brasil, nós vamos falar várias vezes sobre isso na nossa quarta unidade e quinta unidade. O Brasil é o país mais afro fora da África. O Brasil é um país que, se há algo que nos diferencia da América Latina, é ser africano.
é ter a África em nós, ter uma identificação com a cultura afro. Nós, brasileiros, incorporamos muito do culto africano e dos valores da simbologia que a África tem. Nós somos menos europeus, talvez, do que africanos. Então, veja, essa expansão ocidental, esse ocidente, essa civilização ocidental, que se constitui de forma complexa, se impôs sobre o mundo. Os egípcios, talvez, não pretendiam essa imposição. Assim como a civilização islâmica, os chineses, por exemplo, a China foi uma civilização que a própria muralha da China talvez explique, expresse muito o que é a China. Por que nós constituímos muros em volta de nossos territórios, de nossas casas? A principal intenção nossa com os muros em volta de nossas casas é não ter contato com o estranho, evitar a presença do estranho. Impedir que o que nós chamamos de estrangeiro ou de bárbaro venha invadir o nosso território. Evitar que o outro venha ocupar o que é meu. Impedir que o outro venha a se instalar no que eu considero como meu. Nós ocidentais invadimos o território dos outros. Nós ocidentais quebramos muros. Nós rompemos as fronteiras. Nós nos impomos. Por isso que as civilizações são diferentes e se constituíram com interesses e perspectivas diferentes. Talvez no caso dos egípcios, a expansão egípcia que chegou a ocorrer foi menos intensa pelo próprio Nilo, pela originalidade do lugar de onde viemos. Assim, se pensarmos nos judeus que foram expulsos do seu território inúmeras vezes e tinham exatamente na nacionalidade judaica o principal elemento que os unia. Veja que contradição, os judeus lutam até hoje pela busca de um território que seja seu, de definir suas fronteiras, e os judeus são um povo que tem como sua identidade a migração. Nenhum outro povo talvez tenha migrado tanto à procura da chamada terra prometida ou de voltar para casa como o povo judeu. E isso é uma permanência. Para alguns, essa permanência dos judeus na busca de seu território e na expressão dos judeus como um povo que luta contra os outros para garantir seu pedaço de terra é um dos elementos que explica do porquê que as guerras que os judeus se envolvem, em especial agora com os palestinos, que já dura muitos anos, é uma busca ou uma identificação ou cumprimento de um ritual que os judeus têm ao longo de sua história. Não estou falando que os judeus vão talvez permanecer em guerra a vida inteira, mas pelo que tudo indica, as guerras em que os judeus estão envolvidos raramente vão terminar tão cedo. Ou seja, esses conflitos constantes estão justificados ou estão eternizados na própria história do povo judeu. Então as civilizações necessitam ser entendidas dessa forma. Elas constituíram nos seus ambientes, na forma como se organizaram pela busca de sobrevivência, características próprias. E nós somos ocidentais. Por isso que o estranho, o outro, como eu falei para vocês, o olhar sobre o outro é sempre um olhar de preconceito. Ou seja, o outro é aquele que faz reagir em nós o que nós somos. Faz reagir em nós o que é a determinação de nossas identificações e de nossos valores. Nós condenamos muito no outro aquilo que nós mesmos não gostamos ou gostamos de afirmar em nós. Um exemplo típico dessa condenação. Quanto tempo os cristãos consideravam, nós vamos discutir um pouquinho isso, de que o estranho era um ser sem alma. Quando o Ocidente se apoderou da América e ocorreu uma escravização, uma grande escravização de elementos afros e mesmo indígenas foram escravizados na colônia. Nós tivemos mais de 8 milhões de afros trazidos para o Brasil. O Brasil trouxe mais de 33% dos africanos que foram escravizados na América. Por isso, como eu falei, somos o país mais afro fora da África. O olhar que o Ocidente estabeleceu sobre os africanos para poder escravizá-los, a justificativa, e quando eu falo justificativa, peço que você tome muito cuidado com isso. Quando eu falo justificativa, eu não estou falando de uma justificativa criada de forma intencional. Não é isso. Não é o ser maldoso que diz, vamos dizer que estamos fazendo algo, estamos escravizando os africanos, porque nós queremos o trabalho deles, estamos escravizando os africanos, porque nós queremos explorar eles como trabalhadores e, para não ficar chato,
vamos dizer que é porque eles não têm alma. Não é isso, não é isso. Essa é uma visão muito pequena do que é a escravidão instituída na América, principalmente no Brasil, utilizando o elemento africano como mão de obra escrava. Quando o ocidental observa o africano, o enxerga como outro, como estranho, estranha, nega, rejeita os hábitos culturais do outro e o enquadra nos nossos hábitos culturais, você não pode esquecer que o ocidental, que promove a navegação, que faz as grandes navegações, o elemento português, o espanhol, mesmo o inglês ou o francês ou o holandês, ele tem um olhar ocidental cristão de supremacia. Ele enxerga o outro com os olhares de um cristão. Ele observa muitas vezes a natureza, você vai encontrar nos diários de Colombo, que chegou à América. Colombo chegou à América com a Bíblia na mão, olhando a Bíblia e tentando entender o que era aquela terra estranha pelas palavras divinas. Veja, Colombo era um homem que iria desafiar os conhecimentos que a igreja tinha instituído na Europa. Colombo era a demonstração clara da circunnavegação, da circunferência da terra. Colombo era o desafio da ideia que se tinha de que o oceano acabava numa grande cachoeira e terminava com monstros. Colombo foi, nos seus atos históricos, uma ruptura. Mas este Colombo, ser humano do seu tempo, é um Colombo que anda com uma Bíblia na mão, olhando para as terras que acabou de desvendar e tentando encontrar um sentido divino, um sentido cristão, para o outro, para o estranho. Esse olhar de Colombo é o olhar de todos os ocidentais e que os ocidentais terão sobre o mundo. Esse olhar de Colombo é o olhar que o Ocidente vai estabelecer sobre as terras conquistadas. É esse olhar de Colombo que nós chamamos de olhar do Ocidente, que também mais tarde vai justificar a escravidão do indígena ou vai justificar a escravidão do afro. Não é intencional, não é a maldade de Colombo, não é o Colombo ser maligno, é um Colombo ocidental, um homem de seu tempo, um homem, como dizia a antropologia, por inteiro, que tem seus hábitos cotidianos, que é capaz de romper com a ideia moral sem abrir mão dos rituais cotidianos que às vezes até justificam essa ideia. O mesmo Colombo que desafia a autoridade do clero é o mesmo Colombo que reza todas as noites, que afirma, antes de chegar à América, ter visto Nossa Senhora várias vezes e que a sua descoberta é uma descoberta cristã. Então não se pode ter essa visão pequena, míope, e a antropologia permite muito isso, de trabalharmos com os símbolos, os significados, as instituições sociais, ainda mais quando encontramos o estranho, o outro, e achamos que isso tudo é uma luta entre bandidos e mocinhos. Os malvados ocidentais, gananciosos, mercantilistas, capitalistas, exploradores, que queriam a riqueza, fizeram de todas as visões torpes e malvadas, usaram de todas as justificativas insanas para se apoderar da ingênua América e seu povo gentil e nativo. Não é bem assim. É um encontro entre civilizações. E o Ocidente teve ao seu lado, nós vamos ver, um instrumento fantástico de dominação chamado ciência e tecnologia. Por isso que nós somos ocidentais. Nós não podemos esquecer a nossa origem. É um pouquinho do que nós vamos falar agora. Dedicamos a essa discussão do que é a civilização ocidental um bom tempo da sua unidade. Falamos bastante sobre isso na primeira unidade. O que é ser ocidental? A primeira coisa que a gente tem que entender na ocidentalização são as nossas heranças. O que nós somos como ocidentais. Dessas heranças, nós não podemos esquecer que na nossa antiguidade, na nossa racionalidade, na nossa busca da ciência e do conhecimento, existe uma Grécia e uma Roma antiga. A nossa herança greco-romana é que fortalece a ideia da racionalidade, do homem no centro, que mais tarde no renascimento cultural nós vamos chamar de antropocentrismo, lembra? O homem no centro de todas as coisas. Algumas pessoas dão essa afirmação generalizadora para resolver o problema. Mas quando a gente pensa de antropocêntrico é o ser humano, o ser homem, é capaz de dar o significado a tudo que está à sua volta. Isso vem de um princípio do humanismo, da humanização das coisas, da humanização da existência, do ser humano.
da contradição da vida humana, racionalizada, pensada, entendida, compreendida. Aquilo que os filósofos gregos buscaram. Leis universais para o sentido da vida, o entendimento da natureza e do papel do homem diante dessa natureza. Como dizia Aristóteles, um pouco Platão, seriam as leis do mundo as leis divinas, e quanto mais o homem conhecia racionalmente essas leis, mais se aproximava de Deus. É um pouco do princípio do que depois Aristóteles vai desenvolver, que é a ideia do homem que dá significado para as coisas, desse homem livre que observa o mundo e dá sentido a esse mundo através da razão e do conhecimento. É esse homem que olha o ambiente onde ele vive e dá a esse ambiente um significado, um lugar. Dá a esse ambiente um sentido, uma busca. Nós classificamos o mundo. Terra chama terra. Quem deu o nome da terra fomos nós. O oceano. Nós, com a linguagem, para Malinowski e para Franz Boas, isso será muito importante. A linguagem. Quando nós constituímos o significado pela linguagem das coisas, nós ao mesmo tempo podemos nos apoderar delas e dar uma função a elas. E podemos comunicar e transferir esse conhecimento que tenho pelas coisas ao outro. Do que estou falando? Aqui estou eu dando uma aula para você. Estou dando uma aula de um conhecimento que me antecede. Um conhecimento muito maior do que minha própria existência. Eu não vivi na Grécia e na Roma Antiga, não vivi no mundo medieval, não vivi na Antiguidade, não vivi na época medieval, não vivi o mundo moderno. Não sou detentor de todo o saber, mas muitos e muitos e muitos homens e muitos homens em outras condições produziram o saber que eu te passo agora. O que me permite passar? A linguagem. Com a linguagem me apodero de um significado e transfiro esse significado para outras pessoas. Gero permanências, gero mudanças. Por isso que nós ocidentais, o Ocidente, tem na Grécia e na Roma Antiga uma base fundamental da competência humana de se apropriar das coisas, de dar significado às coisas, de tentar entender as leis universais. Se pegarmos a Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, se pegarmos a escolástica aquiniana, antes disso Abelardo, Santo Anselmo, como poderia compreender então o homem diante de Deus? Para Santo Agostinho, que é um pré-escolástico, né? Para Santo Agostinho, existe uma lei universal que é Deus, que determina todas as coisas, e o homem é um ser muito pequeno diante de Deus. Para São Tomás de Aquino existe um livre-arbítrio, um homem que compreende o mundo e tem que buscar nesse mundo, através dos seus atos, o seu próprio caminho para a salvação. Nós, ocidentais, estamos desde a Grécia Antiga, passando pelo mundo medieval, à procura de um significado de nossa existência, construindo em nossa civilização os princípios e valores que nos movem. Uma racionalidade aprendida numa Grécia Antiga, numa Roma Antiga, que prevaleceu mesmo no mundo medieval. Não se separa, por exemplo, as ideias de Santo Agostinho, da predestinação de Deus sobre o homem, das ideias de Platão, que achava que as leis naturais, as leis universais, que é o grande Deus, determina todas as coisas no mundo, inclusive o próprio homem. Não podemos abrir mão de São Tomás de Aquino, pensamento aquiniano, que é muito parecido com o pensamento de Aristóteles, desse homem capaz de se impor sobre todas as coisas e dar significado ao que nos cerca. Desses pensadores ao Renascimento, Maquiavel, Kepler, Galileu, Copérnico, os racionalistas como Bacon, Newton, Descartes, depois os iluministas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, nós ocidentais, impulsionados na construção de nossa civilização, a ciência, a isso que eu estou fazendo aqui com você, isso que fazemos sistematicamente, racionalizamos o nosso mundo. A razão, após o Renascimento cultural principalmente, no século XIV, XV, XVI, o Renascimento avançou sobre a história do Ocidente. O Renascimento se impôs sobre o mundo ocidental. A razão nos trouxe até aqui. A racionalidade científica, o conhecimento, deu ao mundo um significado, sem que abríssemos mãos de nossas crenças, de nossa formação cristã, do nosso significado de superioridade, que acompanhou durante muito tempo esta racionalidade, que lhe serviu de estímulo e que foi estimulada. Então, como é que a racionalidade estimula o cristianismo? Como o cristianismo estimula a racionalidade?
A reforma protestante talvez seja uma grande demonstração disso, a reinterpretação do cristão de si mesmo, sem perder o olhar superior daquele que veio para converter, para catequizar. O determinismo do ocidental de avançar sobre territórios inimigos, derrubar os muros que os chineses construíram. Claro que eu não estou falando que os chineses construíram os muros do mundo, mas a China foi uma civilização que procurou evitar a presença do estranho. Nós invadimos o território dos estranhos. Nós avançamos sobre os estranhos. Nós procuramos converter o estranho a nós, a transformá-lo num igual a nós. Isso é típico do mundo cristão. O mundo cristão é que tem esse potencial fantástico de submissão do outro, de determinar sobre o outro. E se pensarmos o quanto que isso nos influenciou, o quanto que as navegações influenciaram esse domínio sobre o outro, essa imposição, nós vamos ver que é uma pré-história da antropologia. Através da racionalidade, da intenção de dominar e de compreender, é que nós fomos dando significado aos povos que nós submetemos. A essa antropologia, pré-antropologia, que na formação das nações ibéricas, por exemplo, deu ao ocidental o direito, através das chamadas cruzadas, das lutas contra os mouros, do ataque ao inimigo pagão, dominar as terras do estrangeiro, do estranho. Até mesmo a própria navegação, a busca do domínio marítimo que o Ocidente teve durante tanto tempo e que pôde gerar a civilização que nós temos hoje. Se eu estou aqui no Brasil falando a língua portuguesa, utilizando de um conhecimento científico nascido no Ocidente, é uma demonstração clara de como a ocidentalização deu certo e de como o Ocidente se impôs sobre o mundo. Por isso que a navegação é uma expressão dessa conquista. E quando eu falo da peste e do perigo espanhol, falo um pouquinho de Portugal. Portugal foi uma nação que surgiu se protegendo dos espanhóis, evitando a anexação espanhola, e ao mesmo tempo Portugal nasceu da busca de romper com a peste negra, que nós tratamos aí na nossa obra, na nossa primeira unidade. A navegação portuguesa, movida pela busca do nacionalismo e de evitar a propagação de uma doença, foi movida também pela fé, pela cristandade. Por isso que essa superioridade do homem ocidental, esse homem ocidental que domina, que conquista, vai rotular os povos que ele vai encontrar. Vai chamar de bárbaro, selvagem, né? Mas como nós comentamos aqui, o Ocidente está mesmo em a busca de si próprio, no outro. Né? Aí nós temos 3 categorias importantes do discurso de superioridade que eu quero encerrar a nossa discussão. Essa busca do Ocidente de si mesmo tem nesses teóricos que a gente esmiuça no nosso trabalho na primeira unidade, uma compreensão do que é a formação da antropologia como ciência, o que nós chamamos de uma pré-antropologia, como diz Laplantine. Né? Nós temos um olhar cristão, Las Casas, Bartolomé de Las Casas, o padre dominicano, que quer proteger os índios do extermínio, enquanto que Sepúlveda quer exterminá-los. Os dois tentam mostrar que a superioridade do homem cristão deve preservar Las Casas ou deve destruir os nativos, Sepúlveda. Rousseau achava que o nativo era feliz por não ser civilizado. Por isso que civilizar o outro é tirá-lo da sua felicidade. Hegel, pouco depois de Rousseau, dizia que os bárbaros selvagens que habitavam os lugares mais distantes do Ocidente deveriam ser esquecidos. Eles estavam à margem da história. A história era construída pelo Ocidente. O Ocidente constrói a história. Os selvagens apenas ficam à margem dela. São apenas coadjuvantes na história que o Ocidente cria. E aí nós temos Comte, que acreditava na evolução da ciência, da competência e da razão. Para Comte, a ciência determinava a superioridade do homem ocidental, sua capacidade de organização complexa, seu conhecimento sobre o mundo, fazia do Ocidente um ser superior. E ao final nós tivemos também a discussão com Darwin, que considerava que nós somos os mais adaptados. Sobrevive aquele que se adapta melhor às mudanças e consegue superar as mudanças e fazer dela um habitat. É nessa discussão, finalmente, esse pensamento do Ocidente, que percorreu alguns, entre outros pensadores esses que eu apontei para vocês, que mostra um pouco que o Ocidente constituiu como um olhar ao outro, o direito do domínio, da conquista de compreender os estranhos. É nessa discussão desses pensadores que vai nascer uma linha para o pensamento antropológico, que nasceu como o olhar do Ocidente sobre o mundo. Por isso, meus caros, nunca se esqueçam de que a ciência é capaz de estudar os estranhos
e também capaz de estudar os não ocidentais e os ocidentais, onde se levar sempre consigo que a descrição do mundo será uma descrição eurocêntrica. É o olhar do Ocidente sobre o mundo que se impõe. E alguns desses pensadores serão uma demonstração clara disso. Lembre-se sempre, isso não é nenhuma maldade, não é feito com interesses torpes. Foi usado de forma torpe. Muitas vezes se usou o pensamento desses homens para atender interesses torpes. Mas a compreensão que esses homens tinham no mundo é a compreensão de uma civilização ocidental que se dava o direito de dominar o planeta. Não esqueça de manter contato comigo, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Esse é o fim da nossa unidade 1. Nós voltamos a falar mais sobre o nosso livro na unidade 2. Um grande abraço e até lá.